Minha história antes era ilusão, mas depois descobri o caminho da salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri o caminho da salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri o caminho da salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri o caminho da salvação. Eu era menor, pensava em muitas coisas e ter o bom sucesso e ajudar minha coroa. Tinha várias situações que lamento, mas somente Deus que tem um entendimento descobriu que o inimigo tem um passaporte, o atalho, a mentira e a morte. Jesus me deu uma saída, o caminho, a verdade e a vida. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri que o caminho é a salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri que o caminho é a salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri que o caminho é a salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri que o caminho é a salvação. Tinham pessoas que realmente diziam: entrega sua vida para Cristo, Ele quer salvar sua vida. Eu tomei uma decisão de entregar minha vida a Jesus Cristo, o verdadeiro Pai da vida. Hoje estou moldado com Cristo em minha vida, disse a Ele. Por ter me dado sabedoria, Ele vem para roubar, matar e destruir, mas com fé em Deus sei que não vai conseguir. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri que o caminho é a salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri que o caminho é a salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri que o caminho é a salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri que o caminho é a salvação. Eu era menor, pensava em muitas coisas e ter o bom sucesso e ajudar minha coroa. Tinha várias situações que lamento, mas somente Deus que tem um entendimento descobriu que o inimigo tem um passaporte, o atalho, a mentira e a morte. Jesus me deu uma saída, o caminho, a verdade e a vida. Tinha pessoas que realmente me dizem: entrega sua vida para Cristo, Ele quer salvar a vida. Eu tomei uma decisão, decidi entregar minha vida a Jesus Cristo, o verdadeiro Pai da vida. Hoje estou moldado com Cristo, Ele e a vida. Agradeço a Ele por ter me dado sabedoria. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas com fé em Deus sei que não vai conseguir. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri o caminho da salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri o caminho da salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri o caminho da salvação. Minha história antes era ilusão, mas depois descobri o caminho da salvação.